E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Então, hoje trouxe um assunto muito interessante que é subjetividade e poder. O que seria essa subjetividade? Essa subjetividade, cada pessoa tem o seu gosto pessoal, a sua vontade, os seus anseios, os seus medos, a sua visão de mundo, a sua identidade. Mas como é que essa subjetividade vai se construindo? Nós temos relações de poder na sociedade que vão se criando. Historicamente, né, se a gente for buscar na história, lá desde a antiguidade, existem grupos de poder, grupos com mais poder, grupos com menos poder. E hoje em dia, isso existe também. E neste livro aqui, As Encruzilhadas do Humanismo, de um autor chamado Castor Ruiz Bartolomé, ele é um professor de filosofia, ele faz o seguinte questionamento: o ser humano, ele pode viver de forma livre, autônoma, gerindo a sua própria existência, ou ele pode viver de forma condicionada, limitada, sendo manipulado pelos instrumentos de poder. Então, por exemplo, existe a propaganda, o marketing, que faz com que a gente compre determinados produtos. E muitas vezes a gente nem tem tanta necessidade de comprá-los, mas o marketing, a propaganda, mexe com as nossas emoções e a gente vai comprar porque entende que aquele produto vai ser bom para nós, que vai trazer benefícios. E aquilo, então, né, existe uma certa adesão das pessoas a consumir esses produtos, né? Uma adesão a essa empresa que está mostrando aquele produto. Então, muitas vezes, nós somos manipulados por várias instituições, né? Eu estou dando o exemplo aqui do setor de marketing, né, de vendas das empresas. Mas a gente também pode, por exemplo, às vezes até no nosso lazer, nós somos manipulados. Então, às vezes, as pessoas não vão para locais abertos, locais onde existe a natureza, onde existe, por exemplo, um parque ao ar livre, elas deixam de estar nesses ambientes para ir ao shopping, onde lá vai ter uma empresa de alimentação que é top, que a propaganda está mostrando que é muito bom, né? E muitas vezes, então, somos manipulados até no nosso lazer. E este livro, então, ele faz justamente essa reflexão. Nós vamos gerir a nossa vida de forma livre, autônoma, independente, ou vamos ser manipulados a vida toda, sendo condicionado por estas empresas ou por essas instituições de poder, né? Então ele faz essa reflexão. E o autor, então, ele diz o seguinte, ó, que na antiguidade, em tempos muito antigos, como é que as pessoas aderiram aos instrumentos de poder, né? Vamos citar, por exemplo, os governos lá da antiguidade. Como é que se fazia para que as pessoas pudessem aderir aos valores instituídos por eles? Muito, segundo ele aqui, através do uso da força, né? Onde o súdito, então, era forçado a seguir aquilo que o governo, que o rei ou que alguma outra instituição de poder, né, criava. E ele diz o seguinte: atualmente não é mais assim. Existe uma forma muito mais branda de conseguir a adesão das pessoas, né? Então, as pessoas hoje em dia, elas acabam sendo induzidas a seguir esses instrumentos de poder, às vezes até de forma voluntária, sem o uso da força, porque elas acabam aderindo isso, incorporando as verdades estabelecidas por esses grupos de poder, né? Então ele diz assim, ó, nas sociedades antigas, a hierarquia, o nascimento definiam as diferenças entre as pessoas. Então as pessoas tinham lá as suas hierarquias, os grupos de poder e os grupos com menos poder. E muitas vezes, no próprio nascimento, né, se tu nascesse
num estamento, num grupo de pessoas que era mais pobre, tu ficava a vida toda naquela condição. Se tu nascesse numa família nobre, tu já teria, né, uma vida melhor, né? Então, a hierarquia, né, se dava pelo nascimento, e isso definia, então, a diferença entre as pessoas e entre os grupos sociais. E os súditos, então, tinham obediência e submissão pelo uso da força. Uma densa teia de símbolos socialmente aceitos legitimavam a autoridade do rei ou do senhor. Na sociedade contemporânea, houve a construção de instrumentos de poder de forma mais sutis. Não se usa a força. O indivíduo moderno tem como característica a maleabilidade, a capacidade de adaptação flexível, ele se ajusta aos interesses dominantes, se sujeita voluntariamente às demandas dominantes, né? Então, há uma manipulação ideológica dos indivíduos, né? Então, neste livro, ele faz uma reflexão. Ou a pessoa pode viver de forma livre, autônoma, gerindo a sua existência, ou ela pode viver de forma manipulada, condicionada, sendo como uma espécie de uma marionete destes instrumentos de poder. Então, pode ser o governo, né, o Estado pode fazer isso, manipular as pessoas. Os instrumentos de marketing, de poder da mídia, por exemplo, também. Também, como eu falei ali, a questão do lazer, né? Muitas vezes a gente pode ser manipulado até em nosso lazer, né? Porque a propaganda está dizendo que num shopping tem uma empresa de alimentação que é muito famosa e eu vou deixar de ir para um parque ao ar livre e ir para o shopping porque lá está todo mundo indo para lá, porque tem, né, uma praça de alimentação onde tem empresas de alimentação que são famosas, e eu quero estar lá, né? Então, existe muito estas relações de poder. E as pessoas, então, muitas vezes, ela tem medo de ser excluída, então ela vai seguir onde a maioria do seu grupo está indo, né? Pelo medo da exclusão, né? Então, esses instrumentos, eles trabalham de duas formas. Através manipulando os desejos das pessoas e estabelecendo o medo da exclusão, né? Porque as pessoas não querem ser excluídas pelo seu grupo, pelo grupo que ela participa, né? Então, ela não é mais forçada a seguir as ideias de determinadas pessoas ou de determinados grupos sociais. Ela é induzida e muitas vezes, então, no mundo contemporâneo, ela acaba aderindo de forma voluntária a esses instrumentos de poder, né? Mas, então, como eu falei, para a gente finalizar o vídeo aqui, o autor, então, ele diz o seguinte: podemos escolher ou viver de uma forma livre, autônoma, gerindo a nossa existência, ou vivemos de forma condicionada, manipulada pelos instrumentos de poder. Então fica essa reflexão para este vídeo aqui, então, certo? Muito obrigado, grande abraço para vocês e até um próximo vídeo aí. Tchau, tchau.